Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Desmascarando a Bíblia. No canal, compartilhe o canal, divulguem o canal, postem seus comentários e sempre que for possível estarei respondendo aos mesmos. Bom, hoje nós vamos falar sobre o julgamento de Jesus. O julgamento de Jesus foi uma farsa, pessoal. Tudo uma, um conto mítico que os cristãos elaboraram para dar vivacidade ao personagem chamado de Jesus, que eles queriam dar credibilidade como que sendo o Messias esperado pelos judeus. O julgamento de Jesus. Faça. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o acharam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram duas testemunhas falsas e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Esse é o pequeno relato do, do julgamento, né, de Jesus perante o sinédrio dos judeus. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho. Veja que nós estamos mencionando, né, essa passagem no Evangelho de Mateus, certo? Bom, e os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, por muitos, porque muitos testificavam falsamente contra ele. Mas os testemunhos não eram coerentes, e levantando-se alguns testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: Eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro. Não feito por mãos de homens, e nem assim o seu testemunho era coerente. Marcos, isso aqui na versão de Marcos, capítulo 14, 55. Certo? 55, 59. Bom, qual era a falsidade que essas duas testemunhas declararam? Não disse Jesus que derrubaria o templo e o construiria em 3 dias? Se dizer que destruir o templo era considerado um pecado, então quem o cometeu foi o próprio Jesus, que foi ele que disse, né? Poderiam dizer alguns, Poderia alguns dizer que não. Jesus não disse isso. Quando falou do templo, se referia ao seu próprio corpo e não ao templo em Jerusalém. Ora, se Jesus se referia ao seu próprio corpo, então que o dissesse claramente. Se houve algum equívoco na interpretação das pessoas que ouviram as palavras de Jesus, quando disse que ele destruiria o templo e o ergueria em 3 dias, então esse equívoco teria sido cometido por Jesus, que não deixou aquelas palavras claras, né? Esse teria sido cometido por Jesus por culpa exclusiva dele. Jesus já havia cometido pecados explicitamente. Basta lembrarmos de suas curas e ações no sábado, pessoal. A lei era explícita em proibir essas coisas, em fazer ações, né? Atos num período de sábado. Então, quando os escritores apresentam essa bobagem aqui, ó, e diz que os sacerdotes tinham vários testemunhos que se levantaram e não acharam, apesar de apresentarem muitos testemunhos, apresentaram muitas testemunhas falsas. Ou seja,
Tinham muitas, eram várias. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não achavam o quê? Um testemunho capaz de condenar Jesus. Mas veja, o texto diz que os príncipes dos sacerdotes, dos anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus. Como é que alguém busca um falso testemunho e está, e o texto diz que apresentou-se muitas testemunhas falsas, mas, no entanto, eles não acharam convincente o testemunho falso daquelas pessoas. Vê se tem sentido. Se sua intenção é buscar um testemunho falso, como é que você vai querer buscar coerência ou sentido num testemunho de alguém pelo qual você quer condenar uma outra pessoa? Entenderam, pessoal? Não faz sentido. Essas histórias são ridículas, essas histórias da Bíblia. Os enredos são infantis e contradizem entre si mesmo. E nessa outra versão aqui de Marcos, veja. E os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar. E não o achavam. Como não achavam? Se tinham várias testemunhas, né? Testificando que, diversas acusações contra Jesus. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas o testemunho não eram coerentes. Mas o texto de Marcos, mas o texto de Mateus, olha, o texto de Mateus nos dizem, aliás, o texto de Mateus nos diz que eles estavam procurando um testemunho falso. Veja, os príncipes dos sacerdotes anciãos e todo o conselho buscavam o quê, pessoal? Estavam buscando um falso testemunho. Veja, a intenção deles não era achar alguém que dissesse algo verdadeiro. Não, eles estavam atrás de uma testemunha falsa. Porque ali não existia um advogado de acusação e de defesa. Todos ali só queriam uma só coisa. Todos ali tinham um só objetivo: condenar Jesus. Então, independente se a pessoa falasse a verdade ou dissesse a mentira, ele seria condenado, porque eles queriam matá-lo. Não é isso que o texto diz? Eles estavam buscando o testemunho contra Jesus. Então, independentemente de aquelas testemunhas serem verdadeiras ou falsas, ou dizerem um testemunho coerente ou não, Jesus ia ser condenado. E só nisso aí o enredo se mostra falho, pessoal. E ele ainda é mais tosco quando nós comparamos com o texto de Marcos. Olha. E os principais sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar. E não o achavam. Como é que não achavam? Se Mateus diz que havia várias testemunhas que estavam depondo de forma falsa contra Jesus. E não achavam. Repara que idiotice. Porque muitos testificavam falsamente contra ele. Veja, porque muitos testificavam falsamente contra ele. Mas o testemunho não era coerente. Mas eles estavam buscando por acaso alguma coerência no testemunho? É óbvio que não. Eles só queriam condenar. Quando o texto fala que eles queriam buscar um testemunho, porque muitos testificavam falsamente, né, contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Você dá a entender que eles, embora aparecessem testemunhas falsas, não eram coerentes, daí eles não poderiam condená-lo. Mas isso não é verdade, porque Mateus não disse isso. Tá entendendo? E o pior, e o mais grave ainda, os testemunhos não eram coerentes. Mas, como eu disse, precisava coerência, falar em coerência aqui nesse julgamento, se todos ali só queriam condenar Jesus. Então, essa coerência teria de haver com o quê? Ou a favor de quem? Existia, como eu disse, existia testemunhas a favor e contra Jesus? Não, só existiam testemunhas contra Jesus. Então, qualquer depoimento que se fizesse e que se fossem falsos, aqueles que estavam querendo condenar Jesus iria dizer que ali havia coerência, ainda que não houvesse. Tá entendendo, pessoal?
É ridículo esses textos. São ridículos esses textos. Bom, ora, se Jesus referia ao seu tempo, como eu falei, né? Então, ele que o dissesse. Aqui eu levanto outras questões, certo, pessoal? Além dessas que eu já apontei para vocês anteriormente. Jesus já havia cometido pecados explicitamente, pessoal. Como eu falei, aqueles depoimentos ali, que o Evangelho de Mateus fala, o de Marcos fala, não tinha muita importância se vocês analisarem. Por quê? Porque não se precisava ali produzir provas, tá entendendo? Porque Jesus já havia dado. Jesus pelo menos os evangelhos nos mostram, ele violava a lei dos judeus explicitamente. Aquele julgamento, pelo menos nesses dois evangelhos aqui, inicialmente, eles apontam um julgamento de cunho religioso de Jesus. Jesus estava sendo julgado de acordo com a lei dos judeus. Ou seja, qual era o parâmetro para dizer se Jesus havia cometido um pecado, um crime, né, já que o pecado também era tido como um crime entre os judeus? Qual era o parâmetro? Era a lei dos judeus. Então, o que é que dizia a lei dos judeus com relação ao sábado? Quem fizer qualquer obra, lá fala qualquer obra. Tem alguns cristãos, como você sabe, né, que vem com aquela falácia para tentar justificar, né? Não, não, mas aquela tarefa que diz que era proibido qualquer tarefa, era a tarefa que exigisse esforço. Se exigisse esforço. Então, a cura não exigia esforço. Então, Jesus não pode ser condenado por tais coisas, porque cura não se exigia esforços. Mas isso é mentira, pessoal. Mesmo que o crente venha dizer isso, e já me disseram isso é mentira. Até eles usam até lá no, lá nos Dez Mandamentos, que é no capítulo 20 do Êxodo, e se repete lá no capítulo em Deuteronômio capítulo 5, a palavra que diz respeito, não farás nenhum trabalho ou obra, se você pegar ela e buscar no hebraico, de fato vai dizer que ali parece dar a entender que seria uma atividade laboral e não uma obra intelectual, tá dizendo que não exige esforço físico. Mas isso não é verdade. Por que nós podemos dizer que não é verdade? Porque, pessoal, se vocês olharem bem, os discípulos de Jesus teve uma ocasião que entrou dentro de um milharal, pelo menos o texto fala que era milharal, ou seja, uma plantação de milhos, e saíram pegando as espigas e, como é que chama? Tirando aquela proteção, né, do milho, né, que eu esqueci agora o nome. A palha do milho, né? E começou a debulhar o milho, comer o milho, né? Os caroços do milho. Ou seja, você acha que. E naquele momento, os fariseus e saduceus consideraram aquilo como uma violação da lei do sábado, certo? Mas como eles dizem que não, mas aí a obra que era proibida era uma obra que exigia esforço físico. Mas olha, os discípulos de Jesus entraram numa plantação, colheram milho, ou seja, laboraram, colher milho se exige o dispêndio de energia e de forças, ou seja, eles gastaram ou eles produziram uma obra que exigia esforço físico. Ou colher milho não exige esforço físico, não? Acredito que vocês concordem comigo que colher milho exige esforço físico. Então, ainda que eles venham com aquela falácia de dizer que o termo obra lá no hebraico não significava uma obra que exigisse esforço físico, os textos nos mostram que os discípulos de Jesus fizeram obras que exigiam esforços físicos. Então eles violaram. E nessa ocasião, Jesus foi em defesa dos seus discípulos, ou seja, ele concordou naquela violação. Na violação da lei dos judeus que dizia que era proibido qualquer atividade no dia de sábado.
Entendeu? Então, o próprio texto nos diz que os judeus que estavam incumbidos de julgar Jesus tinham todas as ferramentas ou provas, vamos dizer assim, para condená-lo. Porque o próprio Jesus e seus discípulos davam todos os dias essas provas, pessoal. Então, essa história de dizer que, não encontrou testemunhas coerentes, aquela coisa toda, tudo balela. Primeiro, pelas aquelas questões que eu já havia levantado. E agora, segundo essas novas questões que eu apresento para vocês, que eu acabei de apresentar para vocês, entendeu? Em Marcos, capítulo 15, capítulo 14, versos 55 a 59, é dito que os sacerdotes procuravam motivos para acusar falsamente Jesus, mas não encontravam testemunho coerente. Se eles procuravam acusá-lo falsamente, então para que procurar um testemunho coerente, pessoal? Eles queriam, por acaso, ser convencidos de quê? Por acaso eles buscavam que Jesus fosse absolvido? Para estar aí atrás de testemunho coerente? Afinal de contas, esse testemunho deveria ser coerente para quem? Pois se fosse para eles, não tem sentido em se querer que se fosse coerente, já que, coerente ou não, eles o incriminariam de qualquer jeito. Se a coerência que se exigia do testemunho era para convencer Pôncio Pilatos, também não tem sentido, pois nenhuma das duas testemunhas que ali se apresentaram, que o texto diz que passou a falar, apresentou um monte, né? E disse que eram todas falsas. Aí depois apareceu mais duas que eram falsas e eles aceitaram o testemunho. É ridículo. Então, se essa coerência que se exigia do testemunho era para convencer Pilatos mais tarde, né, quando Jesus fosse levado lá para Pilatos, também não tem sentido, pois nenhuma das duas testemunhas que inicialmente acusaram Jesus e que eles acharam bom o testemunho, foram levadas juntamente com Jesus perante Pilatos. Pois nenhuma das duas, entre muitas pessoas que se apresentaram para acusar Jesus, foram levadas perante Pilatos para apresentar as acusações contra ele. No texto nos diz que foi Jesus sozinho, né? Ou seja, Jesus já havia sido condenado perante o Sinédrio. O julgamento é todo sem sentido e sem lógica, pessoal. As ideias ditas por Jesus eram completamente descabidas, pois iam de encontro a todo o sistema organizado de leis e costumes que havia à época. Falar que se podia violar o sábado, que os gentios, como os romanos, deviam ser amados em vez de odiados, pagar impostos e tantas outras mudanças, era um absurdo aos ouvidos de qualquer judeu. Só isso era uma enorme gama de provas contra Jesus. Jesus disse tudo isso. Jesus mandou violar o sábado. Jesus disse que devia amar os romanos em vez de odiá-los. E a lei dizia justamente o contrário. A lei dos Hebreus diz que os judeus deviam só amar o seu próximo. E quem era o próximo do judeu? Lá no livro de Deuteronômio. Ele diz que o próximo do judeu é um outro judeu, ou aquele que more com o judeu e assuma os seus costumes. Ou seja, a lei quer dizer que o próximo do judeu é outro judeu. É um judeu de pai e mãe judia. E os judeus, segundo essa lei ridícula, deviam odiar qualquer outro povo. É tanto que Jesus fez aquela parábola ridícula em que aparece um samaritano, né? E ele pergunta quem é o próximo, aquelas pessoas, né? Que é justamente um samaritano que odeia os judeus, que vai lá e ajuda um outro. Ele diz que apareceu lá um cobrador de imposto, aquela coisa toda, né? Ele apresenta três personagens, né? E que justamente aquele que os judeus diziam que não era o seu próximo é que se mostra ser o próximo de verdade. Que ele não olha a nacionalidade. Mas a lei dos judeus, lá em Deuteronômio, dizia que o próximo não era qualquer outra pessoa, qualquer outro nacional que não fosse um judeu, mas sim que o próximo do judeu era um outro judeu. E Jesus disse isso. E Jesus, ele pegou a lei e deu esse novo sentido, dizendo que o próximo. É tanto que ele diz, né? Ouviste que se disse, mas, ou seja, ele usa uma conjunção adversativa para dizer que aquilo que foi dito no passado, que foi dito pela lei, estava errado.
E que é agora o que os judeus deviam entender, quer dizer, deviam desconsiderar, né, o que estava dizendo a lei, que ali estava escrito, dizia isso, devia ser desconsiderado e seguir agora simplesmente as suas palavras. E dizia que qualquer pessoa era o próximo. Tá entendendo? Então, era enorme o conjunto de provas que poderiam ser usadas para condenar Jesus. E, e, e sem essa prerrogativa de ser testemunha falsa, porque isso aí não seria um testemunho falso, seria um testemunho verdadeiro da clara violação de Jesus às leis que todo judeu da Judéia devia seguir. Imagine isso. É claro que grande parte desse conto não vai além disso, de pura imaginação de quem o escreveu. Mas entremos no imaginário bíblico. Um judeu miserável, analfabeto, carpinteiro e o pedreiro, né? Porque o termo lá diz que pode ser pedreiro, pode ser carpinteiro, pode ser um cara que trabalha com diversos ofícios, né? Então, por isso que eu digo, carpinteiro ou pedreiro do que fosse Jesus, a profissão de Jesus, de repente sai de seus afazeres comuns, que são esses aí, de pescador, de carpinteiro, ou qualquer bagaçada que ele fazia, e chega à cidade, né? Porque Jesus morava lá no brejo lá, de, disse, lá o texto que ele nasceu lá em Nazaré, né? Aí, segundo os estudiosos, Nazaré sequer existia. Há os que dizem ainda que a Nazaré era um vilarejo miserável que no máximo tinha 400 pessoas, o muito que tinha de pessoas. As casas eram uns paiozinhos, né? Diz que só tinha uma janelinha e a portazinha, uma bagaçada. Diz que era as casinhas lá de Nazaré, ou seja, é nesse local que Jesus morava. Então, um miserável desse sai do ambiente desse. Aí diz que vai para a cidade de Jerusalém, né? Que era um centro, né? Um grande centro da época. E chega lá dizendo que aqueles doutores, que eram os fariseus e saduceus, não sabiam de nada, não sabiam interpretar a lei e que falavam bobagem. Pai, se tem sentido um negócio desse? Você acha que uma pessoa dessa ia ser levada a sério pelas pessoas da comunidade? Então, quem poderia levar ele a sério era outros miseráveis igual a ele. Mas a população de grosso, no todo, jamais levaria Jesus a sério. Imagina que ele era um maluco, um doido. Bom, então um maluco desse ia sair dos seus afazeres, chegar à cidade dizendo, no caso a cidade de Jerusalém, dizendo ser ele filho do Deus hebreu, né? E que tudo que diziam os doutores da lei, pessoas que estudavam a fundo a lei dos judeus, que era a Torá, né? Estava errado. E mais, ensinando que aquilo que eles ouviram dos antigos, como Moisés e os profetas, estava ultrapassado e que não deveria ser seguido por eles mais. Pare, não tem sentido? Bom, o julgamento de Jesus é uma farsa elaborada pelos evangelistas. Esse julgamento e todo o seu enredo não condizem com a realidade, como nós já deixamos bem claro isso. O crime ao qual Jesus foi imputado perante o sumo sacerdote era de caráter religioso, pessoal, como eu já disse inicialmente. E não, e não contra o Estado de Roma. Quer dizer, não era um crime político que pudesse ameaçar o domínio de Roma sobre os judeus. Portanto, não havia razão alguma para que ele fosse levado, que ele fosse enviado ou levado ao governador Pôncio Pilatos, pois aqueles crimes que foram ali apresentados não tinham natureza política, entendeu? Eles não, esses crimes, né, que acusaram Jesus, eles não atingiam o Império Romano. Então não cabia a Roma julgar nesse caso, ou Roma não teria nenhum interesse em julgar um caso desse tipo, pessoal. Então, portanto, não havia razão alguma para que ele fosse enviado ao governador Pôncio Pilatos,
pois este julgava os casos em que envolviam crimes do tipo político ou que viessem causar desordens ou revoltas nos domínios pertencentes a Roma. Agora, um miserável que Pilatos nem conhecia. Pilatos nem conhecia, não ouviu nem falar dele, pessoal. Você percebe lá, nessa fábula criada aqui, Pilatos nem conhecia, não sabia a nacionalidade do cara, assim digo, o regionalismo dele, né? É tanto que ficou lá achando que ele era de lá da Judéia, mas depois lá no diálogo descobriu-se que ele na verdade ele era da Judéia não, desculpa, que ele era da Galileia, que ele era, que ele era da cidade de Nazaré. Aí Pilatos vai e manda ele lá para Herodes. Ou seja, Jesus, perante Pilatos, não era ninguém. Pilatos não sabia nada de Jesus. Pilatos não ouviu falar que Jesus levantou mortos. Pilatos não ouviu falar que Jesus curou cegos, aleijados, mudos, enfermos e pessoas infernizadas pelos demônios. Se isso de fato tivesse ocorrido, quando Jesus chegou perante Pilatos, ele estaria sabendo de todas essas coisas, não sabia de nada disso. Veja que absurdo. Está entendendo, pessoal, que tudo isso é uma armação muito mal feita que eles tentaram elaborar, esses evangelistas? Bom, lembre-se de João Batista. Vocês devem lembrar de João Batista, né, que o texto até diz que era até parente de Jesus. João Batista foi morto rapidamente por Herodes. E qual foi o crime de João Batista, pessoal? Vocês sabem qual foi o crime de João Batista? João Batista era um pregador, como Jesus. Qual foi o crime de João Batista? Dizem as passagens dos evangelistas que João Batista ficava acusando Herodes de ter pego a irmã e dado uma trepada com a irmã, ter pego a irmã, ter pego a mulher do irmão dele e ficado para ele e dado umas boas trepadas com a mulher, né, da irmã. Então era esse o crime. E ainda o texto ainda é tão mal feito que diz que Herodes adorava ficar batendo papo com João Batista, que gostava dele porque ele era um homem respeitado, que ele era um profeta, mas ele tinha esse lado de estar acusando Herodes de que tinha pego a mulher do irmão para dar umas trepadas. Veja que ridículo. Pois bem, só por esse fato de ter acusado o Herodes de trepar com a irmã, e isso de fato era verdade, João Batista perdeu a cabeça. Não foi mesmo? Perdeu a cabeça, morreu. João Batista foi morto rapidamente por Herodes. Não teve nenhuma dessa papagaiada toda de Jesus. Não teve. E não precisou de provas. Qual foi as provas que foram elaboradas contra João Batista? Não precisou de provas ou julgamento algum. Nem tampouco foi levado para perante Pilatos. Daí percebe-se o quanto esse julgamento de Jesus não passa de uma fábula. Ou não passar, né? O quanto esse julgamento de Jesus não passa, né, de uma fábula ou invenção dos evangelistas, querendo criar situações para qualificar Jesus como o tal do Messias judeu. João Batista, diferentemente de Jesus, não se proclamou rei. Estão lembrados? João Batista não chegou lá dizendo que era rei do judeu, coisa nenhuma. Quem chegou com essa conversa furada foi Jesus, dizendo que era o rei, que era Messias, que era o tal do rei lá de Isaías, de Miqueias, né? Predito, e que os evangelistas diversas vezes mencionam essas passagens desses profetas como sendo profecias que se cumpriram em Jesus, certo? João Batista não chegou nada disso dizendo que era Messias, coisa nenhuma. Mas, no entanto, o que foi que aconteceu com ele? Perdeu a cabeça. Simplesmente porque foi falar mal de, de Herodes. Sabemos que como foi que se deu, né, essa morte de João Batista, né? Teve aquela questão da mulher, é, de Herodes, né? Que pediu que a filha dançasse para Herodes, que a filha
seduziu Herodes, aquela conversa toda, né? E depois pediu a cabeça dele na bandeja. Bom, Joséfo diz uma outra coisa, uma conversa totalmente diferente, né? Da execução de João Batista. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Bom, só quero que vocês vejam que as situações de João Batista e de Jesus eram as mesmas. Diga assim, para que, né, em questões de julgamento, certo? Mas, no entanto, teve um julgamento totalmente diverso do outro, certo? Jesus teve de ser julgado por esses camaradas aqui, pelo Siné, depois foi para Pilatos, depois seguiu para Herodes, depois voltou para Pilatos, essa converseira miserável toda, né? Sem sentido, sem nexo e sem razão de ser. Bom, apenas segundo o enredo bíblico teria exposto isso João Batista, né? Teria apenas exposto a relação matrimonial entre Herodes e a esposa de seu irmão. E a hipocrisia dos principais sacerdotes. É isso que o texto diz, no que diz, ou no que concerne as atitudes de João Batista. Mas mesmo diante de tais acusações, nunca foi cogitado levá-lo perante Pilatos. Diante de todas essas acusações, né, que pesava sobre João Batista, pelo menos nos textos, não nos dizem, os textos não dizem que houve essa possibilidade de levar João Batista para ser julgado perante Pilatos. É uma mentira dizer que os judeus, por meio do sumo sacerdote, não poderiam executar a pena de morte, mas somente o Estado romano. Os próprios judeus tinham suas leis de julgamento, pessoal. Não precisavam levar seus condenados aos cuidados de Roma. Sobretudo quando as leis violadas eram as que estavam na Torá. Vejam que eles, o próximo sacerdote, né, diz que achou motivo para condenar Jesus quando Jesus disse o quê? Quando disse que ele, e você verá o filho do homem, que era ele, né, que ele se dizia, né, filho de Deus, né, o filho do homem, ou filho de Deus, vindo nas nuvens e na destra de Deus. Então o sumo sacerdote já viu ali já prova mais que suficiente para condená-lo. Ou seja, Jesus estava sendo condenado ali no Sinédrio por questões religiosas, por questões que diziam respeito às leis dos judeus, certo? Prova disso é que, por diversas vezes, ameaçaram matar Jesus a pedradas. Eu estou querendo trazer para vocês a questão de que eu fiz mais dois textos que vou também postar após esse, e trata dessas questões. Então, não vou muito aprofundar nessa questão que os judeus chegaram e disseram. E quando Pilatos mandou que eles julgassem o próprio rei deles, aí os judeus disseram que não ia poder fazer isso não, que eles não tinham lei. Entendeu? Mas isso não é verdade. Aí não tinha lei, então era Roma que tinha de julgar Jesus, tá entendendo? Bom, prova disso é que, por diversas vezes, eu digo assim, que eles tinham sim lei, é que a prova é que, por diversas vezes, os judeus queriam o que fazer com Jesus? Matar Jesus a pedradas. Vocês vão ver nas diversas passagens dos evangelhos, os judeus tentando matar Jesus a pedrada. E essa forma de matar pessoas a pedradas era aquele que a lei dizia que devia ser feito, para aqueles que violavam a lei. Aí os caras vêm e dizem que não tem lei para julgar Jesus. Porquanto era assim que decidiam questões religiosas. Os violadores da lei judaica tinham esse tratamento. Lembram-se do atire a primeira pedra quem tiver pecados? Vocês devem lembrar, né? Devem estar lembrados dessa historinha, né? No livro de João, capítulo 8, está lá a história da mulher adúltera, em que Jesus falou, perguntou para eles, né? Eles levaram essa mulher, disse que a mulher estava em adultério, em pecado e tal, e perguntou para ele o que, é que devia ser feito pela mulher. Com a mulher, né? Aí Jesus disse que quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Bom, desculpem. Embora essa história seja espúria, é um acréscimo no livro de João, que foi feito de forma tardia, dizem os estudiosos que ali foi introduzido posteriormente, né?
os escritos mais antigos não conteriam essa passagem, mas não importa essa questão. A questão é que ali retrata como eram tratadas as pessoas que violavam a lei dos judeus. Violou, devia ser morta a pedrada. Pronto. É isso que nos importa aqui saber, certo? Se a passagem é real ou não, como na Bíblia muito não é real, certo? Não importa, é nesse ponto essa questão. Se a passagem ali está contida ou não nos manuscritos. Bom, nessa passagem, embora hoje é sabido que se trata de um acréscimo apócrifo, em outras palavras, é mais uma falsa, ou é mais falsa que os próprios evangelhos, vemos a passagem, né, da mulher acusada de adultério, é mais falsa que os próprios evangelhos. Né? Vemos que os judeus executariam a pena de morte àquela mulher que fora pega em adultério. E era isso que determinava a lei. Mas não, mas agora eles vêm e dizem que não tinha lei, não podia julgar Jesus não, mandar Jesus para matar Jesus a pedrada não, porque não tinha lei. Mas a mulher, por exemplo, nessa passagem, ia ser morta a pedrada. Né? Jesus, em outras ocasiões, ia ser morto a pedrada. Mas chegou aqui e disse que queria levar Jesus para Pilatos. Está entendendo? Notem que, nesse caso, os judeus não disseram que iriam levá-la a Pilatos para que este executasse a pena de morte. Mas a mulher, né, lá naquela situação. Eles disseram que ia levar a mulher para ser julgada perante Pilatos? Não. Eles queriam mesmo executar a pena de morte na mulher. Ou seja, eles tinham a lei dos judeus, que é a Torá, e seguiam aquela lei. E era por elas que eles se organizavam naquela época. Embora também obedecessem à lei romana. Mas era no que diz respeito às questões romanas que eles tinham que obedecer à lei romana. Está entendendo? O que prova o que dissemos acima de que não havia nenhuma proibição de os judeus executarem, por seus próprios meios e métodos, aqueles considerados violadores de suas leis. Dizer que Pilatos submeteu seu julgado às mãos do povo é um total absurdo, pessoal. Se o povo judeu tinha tamanho poder de decisão, então por que levar Jesus para ser julgado por Pilatos? Estão entendendo o que eu estou falando? E de forma alguma um governador sob a tutela de Roma se submeteria aos caprichos dos judeus, os quais nada mais eram que subjugados. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Dizer que Pilatos submeteu seu julgado às mãos do povo é um total absurdo. Digo é quando Pilatos chegou, que os fariseus levaram Jesus, né, perante Pilatos, e Pilatos, no meio daquela conversa toda, queria inocentar Jesus, porque Jesus era inocente, bebê, blá, e chegou, disse que ia... Aí chegou, perguntou para o povo quem é que o povo queria, que o povo queria... Primeiro disse, não, que não achou acusação nenhuma, né, no caso de Jesus. Isso já é mentira, certo? Depois, ele diz que ele pergunta para o povo, ou no caso os judeus que estavam lá fora, né? A quem os judeus queriam libertar, se era Jesus, se era Barrabás. Vê se faz sentido um negócio desse. Um governador que concentrava em suas mãos o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, naquelas bandas, se submeter às regras ou à maneira de ver as coisas a uma turba de miseráveis. Veja se faz sentido. Há um monte de gente que ele dominava. Ele transferiu, no caso, o poder dele para o povo. Veja se tem sentido. Nenhum julgador transferiria seu poder de julgamento às pessoas. Pessoal, naqueles tempos, principalmente, elas sim esperavam que ele, como representante do Estado romano, desse uma solução ao caso. Por isso que o levaram perante um magistrado, o governador. Como é que o cara leva o capaz de julgar por ele, joga o julgamento para o povo? Tem sentido? Vale ressaltar que esse mesmo Pilatos havia desfilado com uma estandarte, ou pelo menos diz José que ele
mandou, né, que um estandarte romano, que tinha o desenho de uma águia, né, desfilasse pelas ruas dos judeus, lá pelo centro de Jerusalém. E isso representava aos olhos dos judeus um pecado imenso e um desrespeito total às suas crenças e aos seus deuses, e no caso ao seu Deus, Javé. Isso próprio, pessoal, que Pilatos não dava a mínima para os judeus. Pilatos mandava o judeu tomar, chupar banana. Tá entendendo? Esse fato vocês podem comprovar, se é que aquele outro idiota falou alguma verdade, o tal do Flávio Joséfo, ele cita essa passagem, que Pilatos mandou desfilar nas ruas de Jerusalém o estandarte romano. E diz ele mesmo que isso era uma ofensa para os judeus. Mas os judeus tiveram de engolir na tora isso. E mais, José ainda nos diz que a bichona lá, que na época de Jesus era o imperador, era o Calígula, que queria se endeusar, né? Diz que mandou ainda, ordenou que fosse colocada uma estátua dele para que os judeus o adorassem lá dentro do templo de Jerusalém. Tava tudo certo para acontecer, viu? Aí teve um camarada lá, segundo José, que começou a enrolar, né? E o imperador começou a se chatear por causa dessas questões. Aí, no contratempo, a bichona morreu. E os judeus se escaparam desse vexame, que ia ter de engolir. E eles se revoltassem ou não, ia ter que engolir uma estátua lá da bichona Calígula para eles adorarem. Outro detalhe, pessoal. Esses judeus aí, os sacerdotes, eles já ofereciam sacrifício lá para o imperador, o tal do Calígula. Todo sacrifício, parece que eram todos os dias, os judeus, que organizavam o templo, tinham que oferecer 2 sacrifícios. Um para o imperador, né? E um lá para o deus deles, que era Javé, o Yavé e HVH. Estão entendendo? Quem mandava era Roma. Não tem esse negócio de dizer que, não, é porque questões assim, Pilatos, e os crentes têm vem com uma desculpa esfarrapada, né? Quando nós questionamos, apresentamos essas questões. Porque o texto de José e de outros historiadores mostra Pilatos como sendo um cara cruel, perverso, né? Um cara sanguinário, como todo romano, né? Agora o romano quer ser a paz e amor. Poderia ser. O cara sai pilhando nações para dominar, para ocupar terras. O cara ia tratar ninguém com amor? Era com sangue mesmo, arrancar, tirar pescoço, matar criança, matar tudo. Então, aí esses historiadores dizem que Pilatos era um cara cruel, perverso. Então, diante de um cara cruel, perverso, como é que esse cara ia estar com bondade com Jesus, um miserável? E já havia sido até condenado pelos seus próprios. Ele agora ia estar com misericórdia com esse miserável? Não, não achei culpa nem pecado, não achei culpa, nem erro, nem crime nele, não. Eu vou lavar as mãos aqui. Vocês que assumam o sangue desse homem. Aí depois vai e pede pro povo escolher um com a intenção de libertar Jesus. Vê se tem sentido. Então, aí nessa questão, aí os crentes vêm e dizem, não, mas Pilatos, ele havia usado de muito exagero contra os judeus, e os judeus foram lá reclamar ao imperador, e o imperador deu razão à comissão que foi falar dos erros de Pilatos. Então ele estava com medo dos judeus normalmente e falar para o imperador, e aí ele podia perder a cabeça. As passagens nos mostram coisa totalmente diferente, como eu falei. É um conjugado de contradição horrível, esses evangelhos. Não faz o mínimo de sentido esse julgamento de Jesus perante Pilatos. Tá entendendo, pessoal? É tudo balela. Pilatos nem conhecia Jesus. Como é que pode um cara, imperador lá em Roma, desculpe, um governador de Roma que tinha de saber de tudo. Ele tem de saber de tudo ali que envolvia aquela região. Porque o objetivo dele de estar ali como governador de Roma era justamente impedir
que houvesse levantes, revoltas, porque Roma queria o que deles? Os impostos. Só queria tirar deles. Então, quanto mais ele estivesse a par dos assuntos que estavam que envolver aquela região, era importante para Pilatos manter no cargo. Aí chega lá Jesus, Pilatos não sabe nem quem é esse doido. Nem sabe nem qual região ele realmente é. Não sabe se ele é da Judéia, se é da Galiléia. Tá entendendo? Aí esses bobinhos vêm com esse papo aí, dizer que porque teve essa questão, aí Pilatos não poderia ter feito, poderia estar querendo levar Jesus para disso. Aí a passagem também fala que Pilatos sabia que os fariseus, os saduceus eram invejosos e tal. Não tem nada a ver, pessoal. Por que não tem nada a ver essa história? Não, aí ele sabia que eles queriam condenar Jesus por causa de inveja de Jesus. Muito pior isso. Por quê? Porque o sumo sacerdote lá em Jerusalém era colocado por Roma. E se Jesus ameaçava esse encargo, né, já que o povo adorava Jesus e queria Jesus, né, entre eles, então ameaçava a condição de o sumo sacerdote. E que o sumo sacerdote era colocado por Roma. Era muito pior essa questão, perante Pilatos saber dessa questão, se fosse real, né, nesse caso, né? Isso também seria não uma questão para Pilatos querer livrar Jesus, porque diz que os caras estavam com inveja de Jesus. Não tem nada a ver. Esse seria um dos motivos para Pilatos mandar matar Jesus mesmo. Porque ele estaria ameaçando aquele a quem Roma colocava no poder. Porque Roma colocava ali o sumo sacerdote ali, era para controlar as massas. Que o sumo sacerdote era um capacho de Roma. Tá entendendo? São uns pobres inocentes esses cristãos. A mentira de haver um costume de soltar um condenado é de uma mentira tão grotesca. Nunca existiu isso. Como é que se condenam 2 ou 3 pessoas acusadas de crime contra o Estado? Veja, pelo menos nessa parte aí que Jesus está perante Pilatos, eles trouxeram essa questão de Estado, né? Qual era a questão de Estado aí? Dizer que Jesus era rei. Então, se Jesus disse que era rei, então ele estava contra o Estado de Roma. Tá entendendo? Porque quem é que colocava rei lá para os judeus? Roma. Aí Jesus dizendo que era rei, mas Roma não escolheu Jesus como rei. Como é que ele era rei? Tá entendendo? Então e com isso ele se declarando o rei, ele está se declarando inimigo de Roma. Então ele está sendo acusado agora na presença de Pilatos num crime de Estado, num crime político, certo? Mas então, pessoal, nessa condição de crime político, crime contra o Estado, aí vem essa historinha dizer que lá tinha quem? Quais eram as pessoas que iam para a cruz, que nós vimos? Para a cruz. Tínhamos 2 ladrões, que a igreja chama de um bom ladrão, tinha lá no meio, né? São Dimas. E tinha um outro ladrão, né? Que era um perversinho, né? Que ficou questionando Jesus, né? E o outro bobo, que é o Dimas, que diz que é o bom ladrão. E tinha um tal do Barrabás. Tá lembrado que tinha o Barrabás lá, que foi ofertado lá para os judeus escolher entre Jesus e outro? Então, como é que essas pessoas cometeram crime de Estado, tanto que foi para a cruz? Só quem ia para a cruz essas pessoas que cometiam crime contra o Estado de Roma. Crimes que ameaçavam a soberania de Roma. Então, podemos aqui imaginar, nessa questão aqui, Jesus era um criminoso para Roma, Barrabás era um criminoso para Roma, os 2 ladrões, bandido, safado, maconheiro, também eram 2 bandidos marginais para Roma. Então, essas pessoas eram pessoas condenadas, já de imediato. Não tem esse negócio de passar por julgamento, saber nada não, pessoal. Foi condenado, ou caiu, ou foi, vamos dizer assim, apontado para eles esse crime contra o Estado, já era morto, não tinha nada de conversa não, os caras não tinham conversa lá não, nessa época não. É direto para a estaca ou para a cruz. E andar de escolher testemunha, tal. Isso aí era para essas questões mais, vamos dizer, mais legais, era para os cidadãos romanos, aqueles que detinham esse direito, tá entendendo?
mais um miserável pescador, mais outros 3 miseráveis lá. Vocês acham que eles vão ter os direitos de um cidadão romano? Aí diz que Pilatos vem e manda escolher entre esses bandidos para soltar. Fala sério, pessoal. Se isso faz sentido. Quer dizer, veja, vê se tem sentido. Quer dizer que, de repente, os crimes praticados por aquele que era escolhido para ser liberto, né, eram esquecidos ou tidos como apagados. Por quê? Por que nós podemos dizer isso? Porque os caras haviam sido julgados. Eram todos condenados. No caso, esses caras que eu estou falando é Jesus, o Barrabás e os 2 bandidos que iriam para a cruz com Jesus. Aí vem Pilatos, diz que mandou os caras escolher, porque era dia de Páscoa, né? Em véspera de Páscoa, sei lá, que eles poderiam escolher uma pessoa para ser liberta. Ou seja, quer dizer que essa pessoa que ia ser escolhida, que já havia sido condenada e que tinha cometido crime contra Roma, agora ia ser esquecido esses crimes do cara? Vê se tem sentido. Não faz sentido isso, pessoal. E se esse escolhido tivesse matado um soldado romano? Ou tivesse se sublevado contra Roma? Será que ainda assim lhe seria perdoado tais crimes? Por causa dessa tal suposta costume de se libertar um camarada na época de Páscoa? Vocês levam a sério uma conversa dessa? Fala sério. Tem que ser muito bobo, criança, para levar a sério um negócio desse. Agindo assim, em se oferecer alguém ali para ser liberto, agindo assim, o Estado de Roma estaria demonstrando impunidade e não piedade. Isso não era demonstração de piedade, isso é demonstração de impunidade. Outros iam fazer a mesma coisa. Ah, é? Quer dizer que o cara chega lá, faz isso e tal, e chega numa época de lá, ele pode libertar, né? Ah, vou fazer a mesma coisa. Tá entendendo? E isso, pessoal, serviria de estímulo a outros rebeldes. E essa ideia ou impressão jamais seria passada por Roma. Roma reinava como com com vara de ferro, pessoal, no pescoço dos judeus. Nesses tempos, impor o medo era a arma mais poderosa de que os dominadores dispunham. E negócio de minha conversa não, de ser bonzinho não, tinha de ser mal. Era assim que as pessoas respeitavam um rei, respeitavam um governador, um imperador e coisas do tipo. Roma estava muito pouco preocupada se um judeu miserável, filho de carpinteiro, que não tinha nenhuma relação com a nobreza, quer judeia, quer romana, era ou não inocente no julgamento. Os judeus estavam tanto sob a tutela de Roma que era esta que escolhia quem ocupava o cargo de sumo sacerdote, como eu já havia dito. Uma tática para ter o povo judeu sob seu total controle, sem falar dos reis judeus que eram colocados no trono segundo a livre vontade de Roma. O tal do Herodes, que estava lá, que reinava, e que o tal do Herodes o Grande, né, que depois que morre e tal, o seu império é dividido entre seus filhos, tudo foi por ordem de Roma. Você vê como Roma mandava e desmandava ali dentro. E Roma queria saber de judeu, rapaz. Saber de vontade de judeu. Roma fazia o que ela queria e acabou. Impérios mais poderosos, Roma pilhou, mandou, meteu cacete. Não respeitou nada, ia respeitar os judeus. Um povinho pequeno naquela época. As intrigas domésticas dos judeus eram deixadas de lado por Roma. A esta somente interessavam os tributos, que aqueles coitados e miseráveis podiam dar de forma forçada. Veja, por exemplo, o tal do Estevão. A narrativa bíblica conta que este homem foi morto quando os escribas e fariseus acharam que ele havia violado a lei judaica. Ele não foi levado a Pilatos ou a nenhum outro governador romano. Foi apedrejado segundo os costumes impostos pela lei dos judeus, pela lei de Moisés, da mesma forma que a mulher de aquele que não tiver pecado atira a primeira pedra, seria. Não é nada de meia conversa de levar para Pilatos. Eles julgavam de acordo com a lei dele e pronto, pessoal. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e levantavam-se alguns que eram da sinagoga, chamados libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram de Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Não vou ler esse relato todo, porque ele eu vou trazer em um outro vídeo, certo? Então é interessante eu ler ele aqui para vocês.
Mas se vocês quiserem se antecipar, é só olhar lá, Atos 6, 8, 14. Mostra o que aconteceu com Estevão diante de diante do sinédrio judeu novamente, né? Que ele aparece, né? Lá, esse Estevão, né? Fazendo prodígios, fazendo essas babacas que Jesus fazia, né? E pregando a favor de Jesus. Então os judeus vai e não concorda e manda apedrejar. Pronto, certo? Aí vocês podem ver isso no livro de Atos, capítulo 6 e Atos, capítulo 7, 5, 4. Capítulo 6 e capítulo 7, certo? De Atos, vocês vão ver essa história de Estevão. Bom, vejam esses fragmentos de texto. Disse-lhe, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Veja que idiotice. O judeu dizer que não era lícito para eles matar uma pessoa? Vê se faz sentido. Não vou entrar muito em detalhe nessa questão de novo, porque estou trazendo outro vídeo que eu esmiuço essa questão. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se faz filho de Deus. Primeiro disseram que não tinha lei, tá vendo? Olha. A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Porque Pilatos chegou e disse: Levai e julgai segundo a sua lei. Porque Pilatos sabia que eles tinham lei, né? Eles disseram: Não, a nós não é lícito matar pessoa alguma. Os caras tentaram diversas vezes matar Jesus, que não era lícito matar ninguém. Levaram a mulher, queria matar a mulher. Depois lá, tentam matar. Depois que Jesus morre, eles vão lá e matam Estevão, uma pedrada. Não, mas não é lícito nós matar ninguém. Vê se faz sentido uma história dessa. Muito inocentes esses crentes, coitados. No primeiro fragmento acima, que nós acabamos de ler, né? Que Pilatos questiona, né? E fala que eles vão julgar Jesus segundo o costume de suas leis. Os judeus declaram não ser lícito matar alguém. Porém, no segundo, que nós acabamos de ver, afirmam que há entre eles, sim, uma lei, sim, que determina a morte de qualquer um que se declare filho de Deus. Mas eles disseram que não tem, é lícito matar alguém. São muitos exemplos dentro da própria escritura que provam que os judeus podiam sim matar. Os fragmentos acima estão em contradição, pessoal. Como já dito acima, os judeus, fariseus, saduceus e escribas mataram Estevão a pedradas, como determinava a lei dos antigos. Queriam matar Jesus por diversas vezes a pedradas. Tentaram matar a mulher adúltera nesse conto aí. O homem que foi pego apanhando lenha em um dia de sábado também foi morto. Portanto, é um equívoco dos evangelistas afirmarem o que afirmaram. E vejam que absurdo. Se os judeus não podiam matar alguém porque não era lícito, como eles disseram, então quem é que fazia isso? Quando algum judeu violava a lei ou um costume de suas leis, antes de Roma os dominarem, ele levava para quem? Já que eles pegaram Jesus e levou para lá porque eles não podiam matar, quem tinha que matar era Roma. Então, e antes dos romanos dominarem eles, quem é que matava? Fala sério, vê se tem sentido um besteirol desse. Criança, rapaz. Criança, cabecinha de criança para acreditar nas historinhas dessa. O que demonstra que Jesus foi levado para ser julgado e condenado à morte por Pilatos. Não porque os judeus não podiam executar a sentença de morte, mas porque os escritores evangélicos queriam produzir a narrativa da crucificação como meio de salvação, pessoal. Só isso. Pois fizer essa prepara toda. Se os judeus, os principais sacerdotes, escribas e fariseus, matassem Jesus aos modos da lei judaica, a mitologia cristã do sacrifício humano para resgate dos pecadores perderia todo o sentido. Além disso, as falsas profecias elaboradas pelos evangelistas, sobretudo por Mateus, não se encaixariam tão facilmente. A mentirosa profecia, por exemplo, de que o Messias ficaria calado como uma ovelhinha, como que estando indo para o abate, por exemplo, não poderia ser confirmada. Que eles dizem que se aplica a Jesus, Isaías capítulo 53. As mentirosas palavras, Pai, por que me abandonaste? E tenho sede, também não poderiam ser mencionadas a quem fosse apedrejado. Tá entendendo, pessoal? Porque eles
encaixar essas presepadas todas, que queria que Jesus fosse crucificado, passasse por Pôncio Pilatos, essa babaquice toda, para encaixar essas ideiazinhas dele, pessoal, de Messias, que Jesus é Messias, que estava cumprindo essas profecias. Só nessa situação é que os trouxas poderiam acreditar que Jesus era o Messias, tá entendendo? Se Jesus fosse apedrejado, metia a pedrada nele, acabou, tchau. Entenderam? Aí não quiseram fazer com que Jesus fosse julgado por eles. Inventaram outra historinha, tá entendendo? São muitas as provas que demonstram que o julgamento desse Jesus nunca existiu, ao menos como é dito pelos evangelistas, e pelos motivos apontados pelos evangelistas. Os evangelistas, quando passam a narrar o julgamento de Jesus perante Pilatos, mudam a acusação, perceberam? Mudaram a acusação. Antes era uma acusação religiosa, depois chegaram lá e inventaram lá uma outra acusação, certo? Muda a acusação que antes era religiosa e passa agora a ser política. E aqui eles levam a questão que Jesus disse ser rei, né? Ela agora é de um agitador de multidões que se faz rei dos judeus e quer usurpar para si o direito divino dos reis. E logo ao amanhecer, os príncipes dos sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse: Tu o disses. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Porém, ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu. De maneira que Pilatos se maravilhava. Alguém se maravilhava do cara que não respondia nada. Aí, desculpem. A ideia de justiça dos hebreus era tão tosca que se condenava alguém, pessoal, apenas com as testemunhas de acusação. Não se fala em testemunha de defesa da pessoa, só levar testemunha de acusação e meter o pau no cara. Não havia testemunha de defesa. Imagina o quanto de injustiças não foram praticadas nessa sociedade primitiva e arcaica. Quantas pessoas não foram condenadas por seus rivais que as acusavam e arranjavam falsas testemunhas? O próprio texto bíblico mostra isso no caso do fictício Jesus. Ainda falando do julgamento de Jesus, é sabido que foram 2 criminosos crucificados ao seu lado. Mas Pilatos, segundo a lenda bíblica, em nenhum momento menciona estes quando pede que o povo escolha entre Jesus e Barrabás. Na hora de escolher só aparece Barrabás e Jesus. E os outros 2 que foram lá para a cruz com Jesus, foi para onde? Por que não se perguntou lá entre eles? Entenderam, pessoal? Uma outra babaquice do conto? Porque a escolha não foi entre Barrabás, Jesus e os 2 bandidos. E a quantidade de bandidos presos? Não acha isso suspeito e muito estranho? Numa cidade haver apenas 3 pessoas sendo acusadas de ilícitos e rebeldia? Vê se tem sentido isso. Só levar para a cruz 3 pessoas. E ainda libertar um outro, né? Que é o tal do Barrabás. Quando nós sabemos, né? Que diz que ali tinham bastantes bandidos, ladrões, revoltosos, né? É tanto que mais tarde o próprio safado José também nos diz, né? Que o tal do Pilatos, né? Manda matar não sei quantos mil judeus, né? Então aí nesse aí diz que só tinha 3. Fala sério. E naquela época, principalmente, quando os sistemas de leis eram muito aquém. Jesus estava então perante o governador. E o governador lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O senhor mesmo está dizendo isso. Mas ele não deu nenhuma resposta enquanto estava sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos. Então Pilatos lhe perguntou: Não está ouvindo quantas coisas testemunha contra você? Contudo, ele não lhe respondeu: Não, nem com uma só palavra. Mentira, né? Jesus respondeu diversas palavras. Até nisso o conto é mal feito. Hora diz que Jesus não respondeu nada, hora diz que Jesus respondeu e depois diz que não, como nesse caso aqui. De modo que o governador ficou muito surpreso. Fala sério. Por ocasião da festividade, era costume do governador soltar um preso, aquele que a multidão quisesse. Eles tinham, então, um preso chamado Barrabás, um criminoso muito conhecido, um preso muito conhecido. Portanto, quando estavam reunidos, Pilatos lhe disse:
Qual deles vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Repare. E os outros dois? Onde foi parar? O chamado Cristo. Pois Pilatos sabia que o tinha entregado por inveja, que é aquela questão que eu falei com vocês no início, né? E não faz o mínimo sentido isso. Além disso, enquanto estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou este recado. A esposa de Pilatos mandou um recado para Pilatos, sobre Jesus. Não tenha nada a ver com este homem justo, pois hoje eu sofri muito no sonho por causa dele, meu amor. É muita piada. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram as multidões a pedir Barrabás a fazer com que Jesus fosse morto. Então o governador lhe disse: é tão mentiroso essa história, pessoal, que os textos nos dizem que os escribas e fariseus, por diversas vezes, queriam pegar Jesus, mas tinham medo da multidão, porque as multidões viam ele como um profeta, como um homem de Deus, essa coisa toda. Aí aqui diz que eles lá ficaram lá no meio da multidão e convenceu a multidão para escolher Barrabás em vez de Jesus. Veja que mentira. Antes eles não tinham poder nenhum para prender Jesus, porque diz que as multidões amavam Jesus. E de fato, né, se esse homem fez esses milagres todos, vocês acham que a cidade não ia se revoltar contra o Império Romano? Um homem que curou milhares, como diz a historinha aí, milhares de cegos, surdos, aleijados, imundos, cebosos, diversas centenas de pessoas endemoniadas, cheias de demônios, né? Como é que pode, né? Uma cidade que diz que é santa, uma terra que diz que é santa e é cheia de demônios, pessoal. Só vi os demônios lá nessa cidade, entre esse povo. Esse Jesus tirar tanto demônio desse povo, depois vem os discípulos, vem os apóstolos, vem Paulo pregando depois de Jesus, e sempre tirando demônio desse povo, aí nessa terra que diz que é santa. Como alguém cai numa conversa idiota dessa, pessoal? Dizer que um lugar daquele era santo, se era repleto de demônios que vivia no corpo das pessoas, causando doença, aleijamento, cegueira, que a pessoa ficava muda, surda, que eles acreditavam nesse besteirol, né? Me diga, pessoal, como é que alguém diz que essa terra é santa? E os cristãos acusam, né, que a África tem um monte de demônio que a religião dos africanos, né? Eles que taxaram como demoníaca, né? Mas veja, mas lá tinha mais demônio que na África. Na Terra Santa, que passou Jesus, nasceu Jesus, que era abençoada, tal, que até Javé dizia que era a Terra Santa. Moisés, tira a sandália do pé, porque você pisa em terra que é santa. Como era a Terra Santa se pertencia a cananeus, que eram condenados imundos? Aí depois aparece Josué. Aí Josué lá, aparece um tal de um camarada lá, diz que era um príncipe das hostes de Javé. Aí diz, manda Josué tirar a sandália dos pés e Josué está lá onde? Em terra cananeia. Tira a chinela dos pés, Josué, que aqui é terra santa. Como é que pode ser terra santa? No lugar daquele? E o próprio Deus, Ruela, diz que as pessoas que matam pessoas inocentes, elas amaldiçoam a terra. Elas sujam a terra. E aquela terra estava imunda de tantas pessoas que foram mortas, pessoas inocentes, crianças que eram mortas, tanto em sacrifícios como pelas guerras geradas supostamente por Javé. A terra estava mais que amaldiçoada, mais que condenada com sangue, já que ele diz que o sangue, quando se matava uma pessoa inocente, derramava seu sangue, a terra se tornava imunda, suja e, e amaldiçoada, né? Aí, mas não, esse povo todo diz que essa terra é santa, cheia de demônio, como eu já havia dito anteriormente, e segundo essas questões. Fala sério. Pois bem, aí qual dos dois vocês querem que eu solte? Disse Pilatos. Disseram, Barrabás. Pilatos lhes disse, o que então devo fazer com Jesus, o chamado Cristo? Pai, isso tem sentido? Um governador, transferindo o poder de decisão para o povo. Aí vai o povo libertar um, aí o outro, ele ainda pede novamente o conselho do povo. Não sabe o que fazer com o outro. Pare. Pessoas condenadas, pessoal. Faz sentido? Vê se tem sentido um negócio desse. Todos disseram, para a estaca com ele. Ele disse, por quê? O que ele fez de mal? Pare. Tem sentido no diálogo desse? Rapaz, é uma piada. Quando eu leio essas coisas na Bíblia, diversos relatos na Bíblia,
eu só faço rir. Mas tenho que admitir, eu já acreditei nessas besteiras todas. Nessas besteiras todas eu lia, chorava, me emocionava, com essas besteiradas todas. Por quê? Porque eu estava dentro do sistema que não me permitia ver as coisas. Entendeu? Eu via e lia essas passagens com os olhos de outras pessoas. Mas, quando eu me propus a ler essas histórias por mim mesmo, aí vi o quanto elas são mentirosas. O quanto elas não fazem o mínimo de sentido, nem para uma criança. O que ele fez de mal? Contudo, gritaram ainda mais: Para a estaca com ele! Fala sério. Vendo que não adiantava, mas, ao contrário, que se criava um alvoroço, Pilatos pegou a água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Eu sou inocente do sangue deste homem, viu? Isso é com vocês. Todo o povo diz em resposta: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Ele soltou então Barrabás, porém mandou que Jesus fosse chicoteado e o entregou para ser morto na estaca. O crime era político, por isso que Jesus foi preso com 2 revoltosos ao lado. E sobre sua cabeça a acusação de ser rei dos judeus. Tá lembrado a plaquinha? E lá, rei dos judeus, em grego, em hebraico, em aramaico, né? Acusação de dizer que o cara era rei, ali simplesmente era a acusação dele. Ele foi morto ali porque se levantou contra o Império Romano, pessoal. A afirmação era uma afronta era uma afronta não aos judeus, dizer que Jesus era rei, não era uma afronta necessariamente aos judeus, mas sim contra o Estado de Roma, a quem cabia escolher quem reinava sobre os judeus. Os judeus não aceitavam era ter como Roma sua senhora e não o rei judeu, tá entendendo, pessoal? Rei do judeu ali não era uma ofensa para os judeus. Pelo contrário, seria uma honra para o judeu, entendeu? Ter alguém que estava morrendo pela causa deles e que era um judeu. Mas ali, Jesus, rei dos judeus, era uma afronta ao poder de Roma e não ao sinédrio dos judeus. Os judeus não aceitavam era ter Roma como uma sua senhora e não um rei judeu. Tanto que aguardavam por um verdadeiro Messias, não é mesmo? E não um pescador pacifista que parecia em suas atitudes mais um romano que um judeu. Depois de pregá-lo na estaca, repartiram suas roupas. Lançando sorte, ficaram sentados ali, vigiando. Também colocaram acima de sua cabeça a acusação contra ele. Por escrito: Este é Jesus, o rei dos judeus. Assim toda a multidão se levantou e o levaram a Pilatos. Então começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem subvertendo a nossa nação, proibindo o pagamento de impostos a César. Está vendo que aqui a acusação mudou? Passou a dizer que Jesus se dizia rei dos judeus e não queria pagar imposto. Proibindo o pagamento de impostos a César, dizendo que ele mesmo é o Cristo, um rei, onde o safado do Jesus nunca, entre aspas, né, disse que não era para pagar imposto, né? Pelo contrário, indiretamente disse que era para pagar imposto, né? Tanto que, de quem é essa moeda aqui? De quem é a face, né? Virou, né? Disse que não é de César, então paga a César que é de César. Ou seja, ele não estava negando pagar imposto. Dizia que era para pagar imposto. Depois o Pedro, ele disse que mandou o Pedro pegar lá um peixinho no mar, aí o tal do Pedro vai lá, pega um peixe, abre a boca do peixe, tira uma moeda e manda pagar imposto. Então Jesus é contra imposto? Tá entendendo, pessoal? E dizendo que ele mesmo é o Cristo, um rei. Pilatos lhe perguntou então: Você é um rei dos judeus, é? Em resposta, Jesus disse: O senhor mesmo está me dizendo, governador, eu não sou rei, não. Meu reino não é desse mundo. Pilatos disse então aos principais sacerdotes e à multidão: Não acho motivo para condenar este homem. Esse homem é um santo, é um puro. Mas eles insistiram, dizendo: Ele atiça o povo, ensinando em toda a Judéia, começando na Galiléia, até aqui. Ao ver isso, Pilatos perguntou se o homem era galileu. Ao saber que ele estava sob a jurisdição de Herodes,
enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. O que confirma aquilo que eu falei para vocês. Pilatos não sabia nada desse pescador dado a Messias e dado a Filho de Deus. Já viu um julgamento ridículo desse? A pergunta para se condenar ou inocentar Jesus simplesmente era: você é o rei dos judeus? E a resposta para Pilatos de que Jesus seria inocente é: o Senhor mesmo me disse, seu governador. É acusar Jesus que era rei dos judeus. Aí Pilatos vai e pergunta: você é rei dos judeus, Jesus? Aí Jesus: não, governador, foi o senhor que está dizendo. Eu mesmo não disse isso, não, viu? Aí Pilatos com isso já aceitou. Esse homem é inocente. Ele está dizendo que não é. Pai, fala sério. Julgamento de uma só pergunta e uma só resposta pelo acusado? Não se levantam testemunhas e nem fatos? Não se faz nada? E que não nos esqueçamos de que os crucificados nunca eram tirados da cruz, pessoal. Esse era o procedimento de Roma. Esse castigo era justamente para desencorajar outros que quisessem se levantar contra o sistema romano. Assim, os cadáveres ficavam expostos sem direito a um enterro decente. Sendo Jesus condenado como um arruaceiro agitador, jamais poderia ter tal privilégio. Nem mesmo do lado dos judeus, que geralmente jogavam os corpos de criminosos no local chamado de Vale de Inon, a famosa Geena. Este local servia como um incinerador de corpos, pois constantemente era alimentado com um óleo para manter-se em chamas. Devemos lembrar que, segundo o relato bíblico, quem condenou Jesus à crucificação e a crucificação, a cruz, era um instrumento de condenação do Estado romano e não dos judeus. Portanto, todas as regras envolvendo a morte do bandido Jesus, que foi crucificado, e daqueles seus colegas lá, dos bandidos lá que foram crucificados, seguiam conforme em Roma, e não os padrões dos judeus. Então não tem essa história de dizer que apareceu o tal do Nicodemos, ou quem foi que fosse, e pediu para o corpo de Jesus ter um enterro decente. Isso é mentira, pessoal. O cara que foi condenado nos padrões de Roma seguia os padrões de Roma. Não é para seguir esses padrões de judeu nenhum. Conversa furada. Jesus, se tivesse de fato sido morto pelo Império Romano por causa de como um agitador que se disse rei, ele ia apodrecer lá na cruz. E depois o máximo que ele poderia ter era ser jogado na geena e o corpo ia ser tocado fogo. Não ia nada de comprar, nada de uma covazinha para ser enterrado, não. Se a crucificação tivesse ocorrido, o corpo de Jesus jamais seria tirado da cruz. Apodreceria lá, sem nenhum tratamento especial. A própria história comprova isso, pois houve outros Jesuses que fizeram levantes e foram mortos do mesmo jeito. A Bíblia é um livro de contos e fábulas e nada mais. Tomar a maioria de suas histórias e ensinamentos como modelos é o maior equívoco que alguém poderia fazer em sua vida. Sim, de fato, há certas histórias que aparentemente ensinam bons exemplos na Bíblia. Porém, quando a lemos em toda a sua extensão e contexto, nos damos conta de que não passam de bobagens. Todo livro religioso terá digamos assim, mensagem envolvente que inspira o amor ao seu igual. O Alcorão, o livro dos Vedas, os ensinamentos do confucionismo, Guru Granth Sahib Tanakh e ensinos espíritas são todos livros sagrados, ou vistos como tais, por aqueles que neles acreditam. Contém numerosos e proveitosos ensinamentos em todos eles. E olha que, por exemplo, o Alcorão é tido por muitos como um livro sangrento, pior do que a Bíblia, para muitos, certo? Mas, no entanto, você pode ver, olha lá, tem ensinamentos proveitosos. Assim como a Bíblia tem, o livro dos Vedas tem, os ensinamentos de Confúcio tem, o Guru Granth Sahib tem, a própria Tanakh dos judeus lá, que é o Velho Testamento, tem, tá entendendo? Então, a Bíblia, no seu grosso, Novo Velho Testamento, tem um outro ensinamento que, se aplicado, gera benefício, certo? Mas isso não quer dizer que ela seja livro de Deus e que contém toda a verdade. A Bíblia, não se fosse assim, esses aí também não teria bons conselhos, boas orientações, tá entendendo, pessoal? Só a Bíblia teria. A Bíblia não se constitui uma exceção ou mesmo uma exclusividade nesse quesito. Pessoas também mudam a ideia de viver e de se comportar
quando leem esses outros escritos tidos como sagrados. Porque os crentes vêm dizer, não, mas esse livro não muda a vida, não muda a forma de viver. Essas... Mentira, todo livro muda. É só o leitor que o tem nas mãos queira aceitar aquilo como uma verdade. O Alcorão não muda a verdade daquelas pessoas que acreditam em Allah? Muda. Ou para bom ou para ruim, muda. Os ensinamentos de Confúcio, os ensinamentos de Buda, não muda a forma de ver e de agir das pessoas? Muda, porque eles têm bons conselhos. Basta aquela pessoa que os lê, queira aceitar aquilo como sua verdade. Vai mudar a sua vida, vai mudar sua perspectiva de mundo. Tá entendendo? Então não venha com essa conversa furada que a Bíblia é a palavra de Deus, porque muda a vida de povo, não. De um e de outro, não, pessoal. Isso é conversa furada. A Bíblia é uma farsa. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal. Deixe seus comentários também, certo? E é isso aí, pessoal.